que o jornalista da Globo está Gente, tem comentando o sobre essa ação do Donald Trump contra o Brasil. Vamos ver lá? próprio Donald Trump atacando o judiciário brasileiro e usando uma questão jurídica própria do judiciário brasileiro como ataque político e também ataque comercial, portanto econômico. Ou seja, Mas quem atacou primeiro os Estados Unidos foi o judiciário brasileiro, né? isso é uma escalada. E aí vem aquela outra história. Isso não é surpresa. Todo mundo já estava esperado e, inclusive, tem um cronograma claro, né? Quando você vê reunião dos BRICS no Brasil, com a China, com a Rússia, com o Irã. Tá, vamos lá. Presidente da China não foi, presidente da Rússia não foi. Países assim que o BRICS não tem muita importância. Vamos dar desculpa que foi por causa do BRICS. Pode até que ser, mas eu acho que é muito mais profundo que isso. Com o presidente Cuba, isso era um momento por um ataque mais direto, como foi porque o Donald Trump anunciou. Os países alinhados aos BRICS vão. Aqui, ó. Depois da taxação do Trump, o Lula fez uma carta para querer dizer que vai reagir. Em tese, se ele for reagir, é capaz dos Estados Unidos taxar ainda mais e eles vão dizer que é culpa do Bolsonaro. A carta do Lula, tendo em vista a manifestação pública do presidente Trump, é importante ressaltar: o Brasil é um país soberano, independente. E o processo judicial contra aqueles que planejaram o golpe é de competência apenas da justiça brasileira. Isso aqui foi a reação do Lula para querer dar uma satisfação aos eleitores dele, dizendo que vai reagir. Mas agora a gente vai ver, eu quero que vocês prestem mais atenção aqui, além dessa carta que Lula fez, ao que está dizendo aqui os próprios comentaristas da Globo, tá? Porque eu acho que é importante. Para essa resposta. Por quê? Porque a gente sabe que naquela carta que a gente tem mostrado nas últimas horas, daqui a pouco a gente vai relembrar alguns trechos, o presidente Trump começa a carta falando sobre Jair Bolsonaro e falando sobre o processo dele aqui no Brasil. Antes da publicação do presidente Lula, teve uma reunião de emergência com o vice-presidente da República, que é ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, ministro da Fazenda, ministro das Relações Exteriores, vários foram chamados às pressas para o Palácio Planalto. Quem está lá e acompanhou essa reunião toda a pouco é a Raquel Porto Alegre, que conta pra gente o que você sabe até agora. Oi, Raquel, boa noite. Oi, Marcelo, boa noite para você também, boa noite a todos. Essa reunião durou cerca de 1 hora aqui no Palácio Planalto. Como você bem disse, foi uma reunião que foi chamada às pressas. Na realidade, no momento em que a carta do presidente norte-americano Donald Trump foi divulgada, enviada ao presidente Lula, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já estava aqui no Palácio do Planalto. A gente sabe também, inclusive, que já havia diálogos sendo travados entre representantes da Embaixada dos Estados Unidos e também representantes do Itamaraty aqui em Brasília, mas não se esperava uma taxa de 50%. Vinha se falando em algo em torno de 10%, como o próprio presidente Donald Trump chegou a falar para os países que, segundo ele, se alinhassem às políticas dos BRICS. Então, o que estava se esperando era isso, se chegou a esses 50%, que acabou repercutindo muito aqui em Brasília, tanto do lado da oposição quanto do lado da base governista. A gente tem manifestações de ministros, também manifestações de parlamentares, deputados e senadores, começando aí com um senador da oposição, o senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, que disse nas redes sociais que depois de tantas ações provocando a maior democracia do mundo, está aí o resultado do vexame da sua política internacional ideologizada, disse o senador nas redes sociais, se referindo ao presidente Lula. O senador Fabiano Contarato, que é do PT, ele disse o seguinte, que é um desrespeito, a decisão de Donald Trump é um desrespeito à nossa soberania, às instituições brasileiras e à nossa diplomacia. Todos, empresários, produtores e o povo brasileiro, pagarão a conta pelo comportamento irresponsável, conspirador e subserviente a interesses estrangeiros de Jair Bolsonaro. O deputado Nicolas... Nesse caso, o problema aqui, o próprio Trump falou, não foi questão de Bolsonaro, foi questão do presidente Lula se aliar com o BRICS. E o próprio Lula sempre fica falando do Trump aqui, não tem nada a ver com o Bolsonaro, tem que ver com o próprio Lula. Ferreira, que é do PL de Minas Gerais, no plenário da Câmara, ele foi à tribuna e disse o seguinte, que a culpa da taxa é do Lula e do Moraes, se referindo ao ministro Alexandre de Moraes e ao presidente Lula, e disse o seguinte, quer que tire a taxa do Brasil, está na mão de vocês, passe a ter boa relação para ter boa diplomacia. O senador Rogério Carvalho, que é do PT, disse que a medida é arbitrária, unilateral e imperialista, que penaliza o povo brasileiro, sufoca a nossa indústria e aprofunda a desigualdade entre as nações. O deputado Gustavo Gayer disse que isso se chama custo Lula/Moraes. O senador Humberto Costa falou, a decisão de Trump é deplorável, de quem Bolsonaro lambe as botas e não é contra um governo, é contra o Brasil. Já a senadora Tereza Cristina, que é relatora da lei da reciprocidade, disse que as nossas instituições precisam ter calma e equilíbrio nesta hora. A nossa diplomacia deve cuidar dos altos interesses do Estado brasileiro. Brasil e Estados Unidos têm uma longa parceria e seus povos não devem ser penalizados. Ambos têm instrumentos legais para colocar à mesa de negociação nos próximos 22 dias. O senador Jacques Wagner, que é o líder do governo no Senado, disse o seguinte, que a pedido da família Bolsonaro, Trump, então, anuncia essa taxação de 50%. E ele diz o seguinte, o Brasil não será quintal do país de ninguém, quem decide é a nossa... A pedido, cara, assim, explicar a questão diplomática que envolve países, pode pedir o que for.
presidente de um país só vai decidir taxar um outro se ele achar conveniente para ele. Não tem nada a ver com a família Bolsonaro, é isso. Vai dar desculpa, velho. A vida somos nós, que fique claro, o Brasil é dos brasileiros e não de capachos. São algumas das manifestações que vieram à tona ao longo do dia de hoje, na verdade, depois da publicação da carta e que a gente vem acompanhando aqui em Brasília. Marcelo. Obrigado, Raquel. A gente volta a conversar daqui a pouquinho. Deixa eu vir aqui para a Eliane para a gente entender o que ela ouviu nas últimas horas. E Lili, quando a gente procura Itamaraty para entender primeiro a parte da manhã, tem que voltar no final do dia, porque tinha a parte da tarde, em relação àquela carta que vem da embaixada lá de manhã, dizendo assim, olha, nós, a embaixada dos Estados Unidos no Brasil, estamos dizendo que o presidente Trump apoia Bolsonaro, a família Bolsonaro, e está estranhando o que está acontecendo com ele por aí. Primeiro, isso é uma intromissão indevida, inaceitável. Passam-se algumas horas, vem o Trump e diz amanhã ou hoje eu vou taxar o Brasil. E aí vem ele, anuncia as taxas de 50% e traz essa carta, onde ele começa a carta aqui falando em caça-bruxas a Jair Bolsonaro e fala primeiro de Bolsonaro para depois falar sobre o presidente Lula e falar depois sobre taxas. O que significa o dia de hoje para você até aqui? Oi, oxa, pelo que você já antecipou, Marcelo, e eu passei o dia inteiro em cima disso, o que a gente tem é uma escalada evidente, clara, né, do governo dos Estados Unidos, que começa lá atrás. Começa com o que não era governo, mas era o Musk, que então era aliado do Trump, contra o Supremo Tribunal Federal. Depois teve o Eduardo Bolsonaro anunciando... Tá errado. Não foi o Elon Musk quanto o STF. O STF quanto o Elon Musk. Com medidas que eram autoritárias, pediam para remoção de conteúdo sem ordem judicial. Isso aí tá errado, tá? Olha, é mais ou menos isso, né? O Alexandre de Moraes está na frigideira. Depois o Marco Rubio admitindo sanções contra o Alexandre de Moraes e o Supremo Tribunal Federal. Agora a gente tem o próprio Donald Trump atacando o judiciário brasileiro e usando uma questão jurídica própria do judiciário brasileiro como ataque político e também ataque comercial, portanto econômico. Ou seja, isso é uma escalada. E aí vem aquela outra história. Isso não é surpresa. Todo mundo já estava esperado e, inclusive, tem um cronograma claro, né? Quando você vê reunião dos BRICS no Brasil, com a China, com a Rússia, com o Irã, com o presidente de Cuba, isso era um momento para um ataque mais direto, como foi porque o Donald Trump anunciou. Os países alinhados aos BRICS vão ter sanções adicionais. Inclusive, falou de 10%. A segunda, na cronologia, o segundo momento é o quê? Né, é o julgamento de Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal por tentativa de golpe de Estado. E o terceiro momento é a eleição de 2026. E aí tudo isso já era muito evidente, era um cronograma esperado. O que o Brasil fez? O Brasil se deixou pegar de calças curtas por uma questão ideológica. Eu estava conversando hoje com o ex-embaixador do Brasil nos Estados Unidos, o embaixador agora aposentado Rubens Barbosa, que é muito envolvido com o comércio, inclusive, com negócios, e ele estava dizendo, essas negociações de sexta-feira eram de terceiro escalão comercial do Brasil com os Estados Unidos. O governo brasileiro, por ideologia, por partidarismo, juntando a ideologia de Lula e de Amorim, partidarismo, eleição, não abriu canais institucionais com a Casa Branca e o Departamento de Estado. E agora? O Brasil vai bater de frente com a maior potência? Como o Brasil vai reagir? Por enquanto temos reação de morte, né, Marcelo? Mas é uma questão delicada. E aí vem uma outra questão. A eleição de 2026... assim como contamina o ataque do Donald Trump, pode contaminar também. A lei da reciprocidade está dizendo o seguinte: taxou 50%, o Brasil vai taxar 50%. Vai ferrar ainda mais a indústria. Escuta o que eu estou te falando. Uma resposta pragmática, diplomática e de bom senso por parte do Brasil. O momento, portanto, é de muita tensão e tem muita guerra pela frente. Flávia, a gente sabe que agora o Brasil tem a lei da reciprocidade, né? E o presidente Lula, nessa resposta na rede social, ele fala, né? Nesse sentido, qualquer medida de elevação de tarifas de forma unilateral será respondida à luz da lei brasileira de reciprocidade econômica. Então, vamos explicar aqui, quando o presidente fala dessa lei, aí ele acaba colocando todo mundo na resposta. Quer dizer, temos uma lei a qual o Congresso brasileiro aprovou e é nela que vamos basear para te dar uma resposta. O presidente Lula dá a sinalização do instrumento que foi a ele legado pelo Congresso Nacional. A lei de reciprocidade, ela não começa a partir desse mandato de Donald Trump. Ela veio sendo construída, Câmara, Senado, senadora Tereza Cristina foi talvez o maior símbolo, né, dessa construção. Ex-ministro de Bolsonaro, tá? União Europeia, Mercosul, e da possibilidade de a Europa, da União Europeia, impor ao Brasil sanções, barreiras não tarifárias, por exemplo, ligadas à questão
questão ambiental e eventualmente até trabalhistas, mas sobretudo ambiental, por conta do interesse do protecionismo agrícola da Europa. Essas negociações se desenrolaram a partir daí, mas a aprovação da legislação, tanto na Câmara quanto no Senado, ela ocorreu quando houve o momento de ameaça de Donald Trump a retaliar, a elevar tarifas de modo generalizado mundo afora. Começou com ataques ao Canadá, à União Europeia, ao México, você vai lembrar disso. No início de abril, houve o anúncio de tarifaço generalizado, com inclusive algumas alíquotas. A Eliane Cantanhede, que eu sei qual foi esse abaixador que ela falou um negócio correto. O Washington já tinha falado isso em várias entrevistas, na CNN, no UOL. Faltou canais para o Brasil. O Brasil não vem negociando com os Estados Unidos. Prefere se isolar pela ideologia, como o Tarcísio de Freitas falou.